O pânico está instalado no Supremo Tribunal Federal. Para o que você está fazendo, que você vai amar esse vídeo. Ele vai trazer um gostinho de justiça, vai aquecer o seu coração. Bora aqui direto pro ponto, pro primeiro ponto. Foi confirmada já pelo líder da oposição, Rogério Marinho, mas hoje de manhã estava todo mundo reclamando que Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, tem ignorado as ligações desses senadores oposicionistas desde que foi mencionado isso lá atrás, algumas semanas, pelo deputado Eduardo Bolsonaro como possível alvo de sanções pelo governo Donald Trump nos Estados Unidos. De acordo com esses relatos desses senadores, depois da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, senadores de oposição reforçaram as tentativas de abordar Alcolumbre sem sucesso. Nenhum deles conseguiu. Prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Alcolumbre? Você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? No mesmo pé. Vamos lá, produção. Vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Esse documento aí, Lacombe e Marx, é um documento de 1981. Ou seja... Tá. Então, esse documento aí é um documento confidencial, óbvio, né? Liberado recentemente para mim, e eu pude publicar isso no X. Esse documento mostra o tio do Alcolumbre envolvido com garimpo ilegal, ouro, venda de ouro, venda de metais, tudo isso de forma absolutamente criminosa no Amapá. Então, a partir disso aí, o que eu fiz? Eu falei, opa, então agora nós vamos usar toda a nossa equipe, todas as nossas forças para mostrar como é que essa família chegou a ter tanto poder naquele estado. E aí agora sim, pode voltar lá pro tweet, produção, porque aí agora eu consigo... Isso. Aí eu escrevi assim, ó, o Davi Alcolumbre acha que o Washington, D.C. não sabe como funciona a operação dos terroristas e narcotraficantes em relação ao garimpo ilegal. Ele acha que a lei Magnitsky é pesada. Na verdade, eu questionei, né? Ele acha que a lei Magnitsky é pesada? Agora sim, consigo ler aqui, obrigado. Creio que ele não saiba o que são as sanções relacionadas a quem está ligado ao terrorismo. Magnitsky é fichinha. Porque o que acontece? Vai para a parte de baixo ali, produção, enquanto eu vou fazendo uns comentários aqui. O que acontece? O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo pro lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Será? Não. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Termo, né? O Estado de Direito é um termo do final do século XIX, surgiu na Alemanha, e a partir de então todo mundo gosta de arrotar Estado de Direito. Estado de Direito. Ou seja, que aqui em inglês eles chamam de rule of law. Eu gosto desse termo em inglês porque ele demonstra duas coisas, né, Max? Primeiro que usar a palavra Estado em inglês, ninguém vai entender. Você fala assim, Estado de Direito, o americano nunca vai entender, por um simples motivo. A noção de Estado moderno é absolutamente inconcebível para o americano. Por isso que em inglês é rule of law, que é quase um império da lei. Traduzindo assim, né? É o império da lei. Rule of law. Rule é você estar ali regendo, né, algo. Mas aqui eu estou falando império da lei. E o Estado de Direito seria o império da lei. Só que no Brasil tudo é manipulado e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Aí clica ali Deixa eu ver aqui, produção. Clica ali no documento agora. Agora vamos ao documento para a gente poder entender quem é a família Alcolumbre. Não, aí no caso, produção, volta ali rapidinho, desculpa. Vou ajudar aqui a turma. Clica, sobe ali um pouquinho. Sobe ali um pouquinho. Não, sobe, tá descendo. Aí, clica aí. Clica nesse texto de baixo aí. Isso, agora sim. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre já eram citados em relatório
relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar, o que, embora não envolva diretamente Davi, à época, né, tinha 4 aninhos, lança luz sobre o contexto familiar e econômico que sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Vai descendo em produção. Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. Pode descer. Pode descendo. Obrigado. O irmão de Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, esteve envolvido em escândalos e alvo de investigações por corrupção, fraude em licitações e desvio de recursos públicos no estado do Amapá. Alguns dos casos, clica ali em Show More, ali, turma. Alguns dos casos vocês vão lembrar, o Máximo mesmo talvez vai lembrar, na época da Covid, as licitações, mas tem coisas piores. Então o que a gente tem ali? Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo para a CPMI. Era CPI, né? Não era CPMI, não era mista. Era do Senado, foi no Senado. CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas a gente vai explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pode ir descendo, produção. Obrigado. Aí, o Josiel é o daquele do aeroporto ou o aeroporto é outro? É o do aeroporto. Ah, é do aeroporto. O próprio. Como se não bastasse, tem um lance do aeroporto ainda que a gente vai chegar lá. A PF, então, apontou esquemas de falsificação de laudas de contaminação por mercúrio em garimpo ilegais na região norte, envolvendo empresas próximas a políticos locais, inclusive a família de Alcolumbre. Essa foi a Operação Minamata em 2021. Imagina se fosse andando em jet ski pé de baleia. Aí é cadeia, né? Aí é cadeia, porque contaminação de mercúrio não dá... É falar P nenhuma, né? Leite de janja, né? Vou falar assim. Não dá leite de janja nenhum. Aí, Meu Deus do céu. Mas olha aí. Olha o que acontece no Brasil. Em 2020, a revista Cruzoé publicou reportagens com documentos apontando que Davi Alcolumbre atuou diretamente junto ao governo federal e ao STF. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Para blindar o irmão durante a investigação. O Ministério Público Federal no Amapá pediu a abertura de ações civis públicas por improbidade administrativa contra Josiel. Há bloqueios de bens já autorizados pela Justiça relacionados aos esquemas. Prestem muita atenção nessa coisa de ficar blindando, né, e criando alvos, porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa operação e o que de fato vem a ser a ABIN paralela no Brasil. Próximo, por favor, produção. Agora é que o pau tora. Olha isso aqui. Narcotráfico e garimpo ilegal. Investigações a partir de 2018 e 2020. Quem que foi eleito no final de 2018? Bolsonaro. Obrigado. Demonstraram que rotas de narcotráfico na região norte, especialmente entre Amapá, Guiana Francesa e Venezuela, utilizavam pistas clandestinas e pequenos aeroportos privados. Vamos lá. O que o Trump... A gente já volta aqui já, tá, produção? Não sai dessa tela aí, não. Coloca a tela aqui em mim rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso público. O que o almirante... Era almirante? Da Marinha? O Garnier? Não, do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas. Era, almirante. O que o almirante da Marinha foi fazer no norte do Brasil? Alguém lembra? Visitar a Tríplice Fronteira. Esse que foi proibido de ir ao Acre. Isso. Como é o nome dele? Era Rosley, né? Ele foi proibido de ir ao Acre, lembra? Foi a Tríplice Fronteira do Acre. Pois bem, Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? O Marcos tá quase morrendo de rir ali. Ele acha que ninguém sabe de porra nenhuma, Marcos. Ele acha que os Estados Unidos é que nem o Brasil, né? Alvin Halsey. Alvin Halsey, almirante 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos, atualmente comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, desde novembro de 2024. E ele queria visitar onde?
Alvin Halsey. Tríplice fronteira ali no Acre. No Acre. Do lado de cá, né? Uhum. E aí, olha só, isso aqui. Lá, falando que do lado oeste do Brasil, no noroeste do Brasil. E agora, o lado de cá, olha isso aqui. Bota a tela inteira esse tweet aí, produção. Porque isso aqui é de extrema importância. Então, na época ali de Bolsonaro, a PF tava assim, ó. Meu irmão, vamos pegar todos os narcotraficantes que estão ali, ó. Venezuela, Amapá, terra do Alcolumbre, né? E Guiana Francesa. Então, a Polícia Federal interceptou voos ilegais que pousaram ou decolaram da pista associada à família Alcolumbre, transportando pasta base de cocaína, minério contrabandeado, ouro e tântalo. É fácil de encontrar tântalo, Max? Não. Hã? Dinheiro em espécie sem declaração. Pode descer, produção. E o dossiê completo, com detalhes sobre a família Alcolumbre, estará em breve na revista Timeline. E agora, para não segurar muito o microfone da vez para a gente poder bater um papo, eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse organismo de você ter a Polícia Federal, que é a parte do DIP, né, que é, salvo engano, é o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, o DIP, o Departamento de Inteligência, que tá na mão, sabe de quem? Fábio Shore. É outro que... Vocês lembram, né, que o Fábio Shore veio em Orlando pra Disney, né? Dá um rolê. Não faz muito tempo, né? Não faz, não. Você lembra disso, Max? Lembro. Fábio Shore? Volta, Fábio Shore. Venha pra Orlando. Eu quero ver você visitando o Mickey mais uma vez. Só mais uma vez. Tem uma música que é só mais uma vez? Só mais uma vez, né? Comigo. Rapaz, eu não me arrisco a cantar nada, É isso hein? mesmo. De quem é essa música? Amanhã, talvez. Outra, qual que é essa daí? Só mais uma vez? Como é que é? Amanhã, talvez. Beleza. Mas o Fábio Shore, só mais uma vez. Disney, Mickey Mouse, Minnie. Não vai sair nem do aeroporto. Não demais. Mano. Deixa o cara vir. Chegar na imigração. Deixa o cara vir. Não. Vai ter que voltar no mesmo pé. Vamos lá, produção. Vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Joana, meu Deus, se encavou. Colocou aí, produção? Era Númerozinho 2 aí? Focenta, Joana. Vamos lá. Então agora vamos entender, de fato, o que é a BIM paralela no Brasil. A República dos Dossiês, tá? Enquanto o país assiste inerte a escândalos que surgem e desaparecem como marés, nos bastidores do poder corre um fluxo contínuo de informações enterradas. Dossiês, relatórios, interceptações, delações, provas, dormindo em gavetas ou esperando a hora certa para despertar. A capital da República transformou o acervo de malfeitos em moeda de troca. O que é isso? É o compromato. Eu me lembro do professor Olavo dizer que o Dirceu ele andava em Brasília, ou anda ainda, com um bloquinho de papel com todos os podres de todos os políticos. E aí, toda vez que ele ia para um encontro com o cara, ele chegava, antes de dar oi, antes de dar bom dia, antes de qualquer coisa, ele virava e falava assim, você estava no hotel tal, com a pessoa tal, no lugar tal, ou você tem a empresa tal, ou... Ele já chegava, tudo bom? Bom dia. Meu nome é José Dirceu. Isso é gente finíssima. Não, e agente secreto do partido do exército cubano, que tá aí, ó, livre, leve e solto no Brasil. Agente, ele é, se eu não me engano, ele é coronel? Não sei. Mas ele é... Eu sei que ele foi treinado pela guerrilha cubana, não, mas ele é formalmente... Augusto Nunes disse que ele não sabe pegar na arma. É mesmo? Diz o Augusto. Provavelmente não. Não é exagero afirmar que o governo Lula possui centenas de dossiês armazenados em cofres institucionais e bases de dados sigilosos. São usados como ferramentas de pressão para garantir que interlocutores, no caso deputados, senadores, ministros, boca de veludo, procuradores, cooperem com os planos de execução do executivo, ou no mínimo não atrapalhem.
A ameaça é sempre a mesma. Colaborar ou ver o seu nome explodir no noticiário, não é? O Mota. Diga aí, Mota. Com investigações reativadas ou escândalos ressuscitados. Pode descer aí, turminha, que aí eu disse. Isso tudo vai estar no dossiê, tá? Não vou ficar aqui lendo textos e mais textos. Eu quero mostrar como funcionava a parte da ABIN paralela. Pode descer, pode descer. Essa arapongagem aí, né? Agora vocês vão entender como é que a anistia não passa, por que impeachment não passa. Pode ir descendo, produção? Pode ir descendo aí. Eu não vou ler todo o texto. Em breve, nem Wi-Fi passa. Eu acho que, na verdade, já tá descendo e eu não tô vendo aqui o retorno. Não, aqui tá travado pra mim. Tá não? Então desce aí, produção. Pode descer. Pode descer. Aí, para na flight level ali rapidinho, desculpa, turma. Sobe um pouquinho. Aí, maravilha. Então, aí eu recebi ontem uma série de documentos da Operação Flight Level. Eu não tinha nem ouvido falar nessa operação. De repente, quando eu fui ver Flight Level no Google, se você colocasse no Google, Flight Level, quem é que foi? Perguntem pro Grok aí, eu vou perguntar aqui agora, quer ver? Vou fazer um exercício aqui, ó. Mas é porque agora acho que ele vai usar o meu tweet, né? Mas o que foi a Operação Flight Level? Porque eu recebi todos os documentos dessa galera, dessa operação aí. Aqui, ó, perguntando aqui pro Grok, no X. Perguntando agora aqui, ao vivaço. O que foi a Operação Flight Level? Não tem nome de ninguém nas matérias. Ninguém. Você vai acessando os sites, não tem ninguém. O Grok colocou aqui. O Grok é o serviço de inteligência artificial do X, né? A Operação Flight Level foi uma ação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil com apoio da Receita Federal. Gravem isso, tá? Polícia Federal e Receita Federal. COAF, depois. Em 12 de abril de 2021. Quem que era presidente? Bolsonaro. Obrigado. Essa operação, de 15 de abril de 21, lembremos-nos que o Terça Livre foi fechado em outubro. Bolsonaro estava ali, ó, no auge, conseguindo manter o país firme e forte no meio da pandemia. Mas o que tinha nessa operação? Essa operação foi com o objetivo de combater crime de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Grok, eu tô lendo o Grok aqui, isso que eu fiz agora, tá? A operação teve início após a apreensão em outubro de 2020, né, antes de 21, um avião executivo brasileiro no aeroporto internacional de... Vê se essa palavrinha soa legal para vocês. Lisboa, Portugal. Vai ter um fórum jurídico maravilhoso em Lisboa agora, daqui a pouquinho. Festa da democracia lá. Vai ter com um jatinho particular, né? Claro. Então, esse jatinho particular que foi para Lisboa, Portugal, transportava 175 quilos de cocaína e teria partido de Belo Horizonte, Minas Gerais. Detalhes da operação. Tô lendo o Grok aqui ainda. Nem é ainda o nosso dossiê, porque o nosso dossiê tem os documentos originais. Tá? Da Polícia Federal. Esse aqui é só o Grok. Eu só tô lendo aqui o que todo mundo pode ler. A PF identificou que sócios e operadores da aeronave estavam envolvidos em um esquema de transporte de drogas por meio de aviões privados. A organização criminosa utilizava laranjas e fantasmas para ocultar bens adquiridos com o crime, como imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos, Max. Cumprimento: 2 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em cidades como Belo Horizonte, Lagoa Santa, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Bloqueio de conta de 29 pessoas físicas e jurídicas, sequestro de 15 veículos, 5 imóveis e 8 aeronaves. Só que o detalhe é o seguinte, pode olhar aqui, ó, não tem nome de ninguém. Ó, pode olhar. Não tem nome de ninguém. Se você colocar no Google, assim, bom, peraí, operação de narcotraficante, cocaína e tal, e não tem nome de ninguém. Agora volta para a introdução do nosso dossiê, porque esse dossiê tá enorme, vai ser publicado na revista Timeline, e agora é que a brincadeira começa. Só para assinante, né? Só para assinante. Só para assinante. A Operação Flight Level, documentada neste dossiê da Timeline, é um exemplo trágico. Uma investigação sólida com provas, nomes
pela primeira vez, conexões internacionais, abafada. Pô, mas peraí, como é que você abafa um troço desse? Ligando narcotraficante, tem PCC no meio, tá? Tem tudo. E ninguém, não tem nome de ninguém. Mas o nome de ninguém, em nenhuma matéria de jornal. Isso foi na época do presidente Bolsonaro, todo mundo ali batendo nele, que agora acabou isso, vocês já perceberam, né? Não tem uma operação contra o PCC, não tem uma operação quase, bem dizer, contra o narcotráfico. É raríssimo a gente ver isso aí. No governo Bolsonaro, lembra que a gente fazia até negócio de... Botava até aquela música do Senna, lembra? Sim. Porque era quase todo dia. Quase todo dia tinha apreensão, né? Quase todo dia tinha apreensão, cara. A Polícia Rodoviária Federal vivia fazendo apreensão. Era recorde atrás de recorde. Era recorde atrás de recorde. Eles quebraram vários recordes. Era impressionante. Eu ficava impressionado. Falei, cara, que isso, meu irmão? Eu tava ali, né? Vamos lá. Só para eu poder ler ele, produção. Obrigado. Por que ela foi abafada, né? Porque esbarra em figuras com foro privilegiado, né? Em nomes que não podem cair. Mas pode ser desengavetada a qualquer hora se alguém contrariar os interesses certos. Vamos ver. Esse é o real poder em Brasília. Saber o que esconder, quando vazar e sobre quem silenciar. Por isso que o Hugo Mota tá nessa, né? Vai descendo. Pode descer esse texto todinho aí, que a gente não precisa ler. Vamos lá pro dossiê da BIM Paralela. Pode clicar aí, a verdadeira BIM Paralela. Até a capinha ali ficou legal. A PF nas mãos do STF. A verdade sobre a DIP, Moraes, Fábio Shor e Ricardo Saad. Oi, Saad, tudo bom? Você não veio com Shor na Disney, né? Na última vez. Tente outra vez. Rapaz, hoje eu tô, meu irmão. A coisa é linda. Você sabia que as investigações mais sensíveis da Polícia Federal não passam pelas superintendências estaduais, Max? Você sabia disso? Não passa mais, acabou. Elas vão para onde? Elas vão direto para uma divisão secreta em Brasília, a DIP. Divisão de Inteligência Policial. E só quem manda ali é o STF. Vai descendo aí, turminha. Produção, pode ir para a parte 2. Grave esse nome da DIP, tá? 2. Toda vez que Alexandre de Moraes quer abrir um inquérito sigiloso, não é a Polícia Federal do seu estado que age. Então, por exemplo, se tem um narcotraficante do Amapá, não é a PF do Amapá que vai atuar, não, filhão. Se tem um narcotraficante em São Paulo, não é a superintendência da PF de São Paulo que vai atuar, não. Vai tudo pro colo do Alexandre de Moraes. Como? Ele ordena diretamente a esse Departamento de Inteligência Policial da Polícia Federal, DIP, lá em Brasília, que cumpre suas demandas fora dos canais convencionais entre a Suprema Corte e a Polícia Federal. E há um nome-chave nessa engrenagem. Fábio Shor, o homem que não pode mais pisar nos Estados Unidos da América. E que veio à Disney na última vez. Eu quero ver se ele vai ter culhão para visitar de novo. O homem que prendeu o Felipe Martins mandou. Foi ele. Quero ver ter culhão para visitar os Estados Unidos. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, é o homem de confiança de Alexandre de Moraes dentro da DIP. Ele aparece em vários procedimentos como executor direto das ordens do ministro. Inclusive, ações de censura, prisões políticas, inquéritos secretos. Outro personagem, né, que estava caladinho, ninguém falava dele, é o Ricardo Saad, que a gente precisa saber quem ele é, porque ele foi exonerado por Bolsonaro exatamente na época daquelas investigações do narcotráfico que eu estava lendo antes. Esse cara foi exonerado por Bolsonaro. E quem é que traz o Ricardo Saad de volta? Não, vem cá, meu amor. Vem cuidar do COAF, para você poder cuidar de todas as transações bancárias de qualquer pessoa. Vamos lá. Exonerado por Bolsonaro. Peraí, ali em cima ali. Saad era justamente o chefe do DIP, que hoje está na mão do Shor. Durante o início da gestão de Moraes no STF. Hoje, recompensado, é presidente do COAF. Sim, o ex-chefe de inteligência da polícia, tá? Que recebia ordens diretas do STF, agora
preside o órgão que rastreia movimentações financeiras em todo o território nacional. É coincidência? Diz para mim se é coincidência. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é quem produz os famosos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, né? Como os usados para quebrar sigilo bancário de investigados sem ordem judicial clara. Na prática, aqui nós temos a verdadeira BIM paralela. Na prática, Moraes manda para o DIP, Shore executa, Saad coleta, agora via COAF, a Polícia Federal, não, desculpa, a Polícia que não é federal, a Polícia Suprema, atua fora dos mecanismos republicanos e abafa o que quer e ataca quem quer. Faz a devassa na conta de qualquer pessoa ou simplesmente não fala nem o nome dessas pessoas nos jornais. Essa estrutura explica por que operações robustas como a Flight Level, que envolvia narcotraficantes do PCC, daqui a pouco a gente vai botar até matérias, algumas matérias que não estão nos principais jornais, matérias lá do Mato Grosso. Eu vou mostrar para vocês sobre isso. Que descobriu tráfico internacional por jatinhos, simplesmente desapareceram. A Flight Level simplesmente fez assim, ó. Não porque era uma que era inoportuno, como é que é? Quando você incomoda? Incômodo da baleia? Como é que era? O Bolsonaro foi acusado? Importunação. Não é porque era uma importunação da baleia, mas porque era uma importunação por PCC, envolvendo nomes de políticos e de Brasília e de outros estados. Isso aí é a verdadeira Brasil Paralelo, a BIM Paralelo. A DIP, esse departamento, virou o braço de inteligência da STF, a KGB. Virou uma KGB mesmo. É muito claro isso. O Shore é hoje o presidente, ou sei lá, diretor, chame do que quiser, da KGB brasileira. E se ninguém investigar esse círculo de poder, a justiça vai seguir sendo usada como arma seletiva e não como instrumento de verdade. A prisão domiciliar de Bolsonaro irritou ministros do Supremo e deixou Alexandre de Moraes isolado na corte. Em primeiro lugar, tu acha que essa onda da Mônica Bergamo é plantada? Tu acha que Mônica Bergamo ousaria a falar isso? A mesma pessoa que um dia antes escreveu às 11 da noite, né, horas antes, que Bolsonaro vai pra Papuda, não vai ficar em casa, porque ele tá bem de saúde e tá novinho. Ela odeia Bolsonaro. Não tem pra que ela passar um recado desse. Não tem pra que ela vender uma ideia que a corte tá desunida, que existe discordância. E aí ela vai falar com ministros. Aí você tem que se perguntar, será que ela foi atrás? Ou será que os ministros foram atrás da Mônica Bergamo? Será que os ministros não sabiam que essa nota seria publicada? Obviamente, vamos ser, assim, não tem conspiração. A turma queria que isso aqui fosse publicado. E aí que entra o ponto de entender para que serve a imprensa. E ela tem que ser utilizada. Você acha que se tem alguma briga, às vezes, na direita, e a pessoa quer explicar pro fulano que, olha, tal pessoa ali não é tão aliado nosso como você pensa. Você acha que a pessoa vai fazer o quê? Um tweet? Vai dar uma entrevista? Metendo o dedo na cara? Porque quando mete o dedo na cara, o que o povo fala? Ai, resolva no privado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vem todo aquele papo idiota de união da direita que ninguém aguenta mais. Então, muitas vezes, o povo usa a própria imprensa para um bater no outro e mandar recados. E é um recado, inclusive, do que se passa no Brasil hoje. A Mônica Bergamo continua com seu relato. Magistrados, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente na primeira turma e também alguns que a integram, consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Assim, para não deixar dúvidas que está se falando de toda a corte, ou seja, quem está na primeira turma, quem não está, muita gente acha que é exagerada, desnecessária e, olha esse final, insustentável do ponto de vista jurídico. E eu tenho certeza que você deve ter passado por algum comentário de algum petista, algum extremista de esquerda falando que é justo, que está na lei o que está acontecendo. Como também os jornalistas da imprensa, no primeiro momento, que adotaram a posição do PT de falar que a culpa é de Bolsonaro que cavou uma falta. Vide André Sadi lá da Globo News. Com isso, dizem, o ministro debilita o Supremo, justamente no momento em que a corte, especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Aí depois vem aquele disclaimer aqui, serve a porcaria nenhuma, é o padrão que tem. Embora Moraes tenha com forte apoio dos colegas e reconhecimento pelo papel que ele desempenhou até agora e pelo preço pessoal que pagou na contenção de ataques à democracia, a impressão é que ele errou no caso específico. Só agora, né? Tá bom.
Aposta e esperança, ou seja, aqui é o momento que a Mônica Bergamo vai avisar para o ministro o que os seus colegas não têm coragem de falar. Entre integrantes do Supremo, é de que Moraes pode reconsiderar a determinação que encarcerou Bolsonaro em prisão domiciliar. O que eu acho que não muda mais nada. Porque se voltar atrás vai ficar feio, vai ficar parecendo realmente errou a mão, né? A imprensa vai tentar vir falar, não, tá vendo aí que quando ele erra... Aí vai sair narrativa de dizer, olha, tá vendo que quando ele erra ele volta atrás? Você tá vendo que quando ele erra ele volta atrás? Aí dá uma medida, né? Vou dar uma segunda chance. Ele pode estar fazendo bem, né? Vou dar uma segunda chance. Porque eu sou bonzinho. Se errar de novo, vai preso de novo. Aí qualquer coisa o Bolsonaro fala, ou não fala nada, acontece um maluco que fala, olha, não, a Bolsonaro de novo cavou a falta. Eles não vão largar o osso nunca. Enfim, o problema seria a personalidade do ministro, que dificilmente dá o braço a torcer e não costuma seguir ponderações dos colegas. Opa! Esse final é muito curioso, porque passa uma ideia que os colegas estão sempre fazendo ponderações. Ele nunca escuta, ó, as decisões dele são dele, viu? As decisões dele são dele. A gente faz ponderações, mas ele não quer nos ouvir. Que largada de mão, viu? Caso ele mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-la, o que não é considerado impossível, porém muito difícil de acontecer. Outro sinal. Olha, gente, é muito difícil de acontecer, mas saibam que se fosse levado para a primeira turma, nós não aprovamos, nós poderíamos derrubar. Mas ele tem que remeter para a primeira turma, né? A gente não pode chegar lá e pautar do nada. Mas que coisa, né? Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna, magistrado no plural, viu? Consideram que não faz sentido Moraes afirmar em decisão anterior que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no domingo. Aí agora veja que aqui é sensacional. O que toda a imprensa omitiu, os magistrados fizeram questão de falar com a Mônica Bergamo. Neste dia, por meio de ligação telefônica transmitida em viva voz por seu filho Sandor Flávio Bolsonaro, o Jair disse, aspas, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos. Uma matéria como essa fez questão de mostrar, né, o grande ataque de Bolsonaro que não foi nenhum. Que largada de mão, viu, dos coleguinhas. Do ponto de vista político, integrantes do Supremo afirmaram à coluna que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública, de que os ataques do Trump ao Brasil estavam tendo respostas adequadas do Supremo. O vento estava a favor do Supremo e contra Trump e Jair Bolsonaro, mas desde segunda, dizem, começou a mudar. Peraí. Aí vocês estão entendendo o que eu falei do horário? Essa matéria saiu às 5h52. Que hora a Mônica Bergamo começou a escrever? No mínimo ela gastou meia hora para escrever isso daqui e ficar toda prontinha. No mínimo, porque tem que revisar, cara. Com certeza mandou para revisão. Olha, posso publicar dessa forma? No mínimo meia horinha. Mas no mínimo. Eu sei que era 5 da tarde para ser muito bondoso. Vocês acham que teve tempo de alguma coisa? Vocês acham que teve tempo de alguma coisa? De medir a opinião pública? Numa decisão da noite do dia 4 até ontem, foram menos de 24 horas. Em menos de 24 horas deu para perceber isso tudo. Aí ela vai. Antes da prisão de Bolsonaro, diversas pesquisas mostravam que a população brasileira estava contra as atitudes do Trump, condenava a família Bolsonaro por causa do tarifaço. A reação de Lula em defesa da soberania brasileira também era aprovada pela maioria. Até mesmo a decisão de Moraes de colocar a tornozeleira foi aprovada pela maioria, acreditava que ele poderia sim fugir do Brasil. Aí vem, ó, empresários, economistas, cientistas políticos, advogados, diplomatas e chanceler. Que grupo gigante, né? Todo mundo agora. Eram praticamente unânimes em dizer que o norte-americano tentava submeter o país a uma chantagem que Bolsonaro e seu filho estavam traindo a própria pátria. Depois da decisão de Moraes, afirma um magistrado, qual queria saber, a conta do tarifaço de Trump começou a cair no colo do Supremo. Editoriais de jornais, no plural, só teve um, que foi o do Estadão. Mentiu, né? Analistas e empresários passaram a criticar duramente a decisão de Moraes. A defesa de Bolsonaro já recorreu para que o magistrado reconsidere a determinação. É sério, ué? Em menos de 24 horas, não teve editorial, só teve um editorial, que foi do Estadão só. Então, assim, você vê que claramente essa matéria, ela não condiz com a realidade
Essa matéria é muito mais para passar um recado do que qualquer outra coisa. E ninguém vai me convencer do contrário. Isso aqui não é torcida, é apenas uma análise simples e racional do que está acontecendo. É só olhar o horário que foi, a hora da decisão de Bolsonaro, a hora que essa matéria foi publicada e já conseguiu medir tudo isso. Que empresários são esses aí que passaram a criticar duramente? Qual foi, pô? Eu não vi nenhum até então. Que coisa, talvez tá sendo por WhatsApp, talvez receberam a mensagem do Dedé, da tropa do Dedé. Então, assim, de forma mais que clara e cristalina, queria passar um recado. Queria tanto passar um recado, antes de mostrar a cara feia da Mônica Bergamo, olha lá, meteu na capa. Prisão de Bolsonaro isola Moraes do Supremo, pode ser reconsiderada. Que baita recado, viu? Que baita recado. Que baita recado. Essa é a capa de hoje, dessa quarta-feira. Deram a capa pra Mônica Bergamo. Passar um recadinho. E abaixo tá aqui, ó, editoriais. Bolsonaro tem direito à livre expressão. Mínimo curioso o que tá acontecendo, né? A Mônica Bergamo foi lá dar mais bastidores. Eu acho que muitas pessoas com quem eu conversei falam, mas onde é que houve a transgressão? Quer dizer, ele pode discursar, mas ninguém pode publicar em rede social. Quer dizer, o que eu tinha entendido é que ele, Bolsonaro, não podia ficar tweetando, postando coisas, e que não podia fazer isso de forma disfarçada, usando o perfil do filho dele, como o Roberto Jefferson usava da filha, né, pra todo mundo saber que é ele. Mas se ele pode discursar, se ele pode dar entrevista, como que isso não pode ir para as redes? Então, está sendo considerada ali uma decisão inusitada do ministro Alexandre de Moraes, e eu acho que o que o ministro tem toda a razão de estar nervoso, vamos dizer assim, mas tem dado demonstrações cada vez mais fortes de que realmente está afetado, né, por tudo que está acontecendo. O ideal seria ele ter um pouco mais de sangue frio. Tá afetado, é? Vamos dizer assim, né? Coragem que ele não precisa mostrar mais que ele tem, timidez ele não precisa mostrar mais que ele tem, e agora talvez fosse o momento de um certo sangue frio. Isso é opinião que não é minha, mas é de colegas dele da corte e de muitas autoridades do governo com quem eu conversei desde ontem, que acham isso, né? Quer dizer, se você... Não, a minha opinião é dos colegas dele e do governo Lula. Que largada de mão, viu? Um adversário como o Bolsonaro, cuja popularidade está caindo, que a maioria da população está contra ele, que faz manifestações que não foram gigantescas, foram grandes, mas não foram maiores do que as anteriores. Manifestações às quais nenhum governador de estado compareceu. Estão isolados. Deixa eles, então, seguirem, né? Porque eles estão perdendo o jogo. E talvez essa decisão, a gente não sabe quais vão ser os efeitos, mas talvez essa decisão, há um temor no governo, em alguns setores do Supremo, de que essa decisão não ajude em nada. E, pelo contrário, dê uma força ali especial para Bolsonaro nesse momento. Pois é, né? Prisão de Bolsonaro irrita ministros do Supremo, isola Moraes e pode ser reconsiderada, né? Aí o Mário Sabino disse, Gilmar Mendes, também conhecido como Ministros, manda recado para Alexandre de Moraes e imprensa, um clássico brasileiro. Pra você ver que não é torcida, né? Que mesmo quem não é bolsonarista, quem odeia Bolsonaro, consegue perceber que tem algo estranho no ar. O que é que vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia. Eu só quero ver até onde eles estão dispostos de ir contra Bolsonaro, viu? Eu tenho fé, véio, que o Jair não vai ficar nessa. Ele vai dar a volta por cima. Esse é o editorial da Folha. Aquele padrão de sempre. Bolsonaro tem direito à livre expressão. Moraes erra ao determinar pelo domiciliar de Bolsonaro e Corte deveria restituir a garantia. Bolsonaro teria se tornado ditador se não fossem as instituições, mas democratas não viram tiranos para enfrentar a tirania. Bolsonaro é um tirano. É o mesmo papo de sempre. É igual os golpistas do Estadão. É preciso interromper a marcha da insensatez. Esse é de hoje. Nem o golpismo bolsonarista, nem os abusos judiciais do Supremo podem ser normalizados, né? Eu não vou nem entrar em detalhe por causa do tempo. E ainda tem muita coisa a comentar com vocês. Mas vamos continuar. Ah, tá. A turma fica nesse papo, né? Ah, soberania, papapá, pipipi, tipo a turma do Lula, né? O Marco Sintra falou, acho que bem, por poucas palavras. Pedir socorro internacional contra ditadores não é perda de soberania. É a busca de aliados para garantir a soberania de um povo sufocado pelo autoritarismo e ilegalidades internas. Outro fator aí curioso para deixar no radar é que, como o próprio ministro Barroso diz, né? Ele pediu ajuda para os Estados Unidos porque os militares, né? Fazem muitos cursos lá fora. E agora tá mais do que curso, né? Em meio à crise, Estados Unidos cancelam reuniões com militares brasileiros. Parece aí que o desgaste e a crise institucional segue se alastrando pelo país. Mas vamos lá, vamos falar do Trump, Estados Unidos, mais confusões. Segundo Paulo Capelli, ontem à tarde,
Trump avança para sancionar a esposa de Moraes após prisão de Bolsonaro. Após o ministro determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro, Trump avança para aplicar sanções à esposa do magistrado. Nesta terça, a Casa Branca passou a discutir um conjunto de medidas em resposta à prisão de Bolsonaro, entre elas, a ampliação tarifária ao Brasil, a aplicação da Lei Magnitsky a mais integrantes do Supremo e a suspensão do visto de juízes auxiliares da Corte, autoridades da Polícia Federal, da PGR e de políticos com atuação no Supremo. Até o momento, as restrições a Viviane Bastos de Moraes são a medida mais concreta em análise. Washington entende que sancionar a advogada seria uma extensão das medidas que já afetam Alexandre por meio da Lei Magnitsky. Na visão da Casa Branca, a sanção impactará de forma significativa as atividades do escritório Bastos de Moraes, ao impedir que seja contratado por norte-americanos e pessoas e empresas que tenham negócios com os Estados Unidos. Ao aplicar a Magnitsky a Alexandre de Moraes, o governo Trump não havia imposto sanções à cônjuge do ministro. A ampliação do tarifário ao Brasil é outra possibilidade, mas não conta com o apoio de Eduardo e de Paulo Figueiredo. Ambos atuam para que as novas tarifas não sejam implementadas, bem como para evitar que mais magistrados do Supremo sejam punidos com a Lei Magnitsky. Além dessa confusão que o Brasil está envolvido, que é dessa perseguição, dessa caça às bruxas, né, contra Bolsonaro, é a questão da importação do petróleo, diesel russo. E ficou para hoje aí, né? Trump disse que a decisão sobre tarifa contra quem importa petróleo russo será divulgada nesta quarta. Então talvez, né, junte aí a fome com a vontade de comer. E aí o governo brasileiro receba mais uma surpresa por conta da perseguição a Bolsonaro. Inclusive, saiu mais cedo aí, o pessoal do mercado financeiro tá de olho nisso, né? Trump anunciará sobre tarifas sobre países que compram energia da Rússia amanhã, após reunião com russos. Índia, China e Brasil estão na mira. O Brasil tem sido o segundo maior importador do diesel russo, aproveitando descontos desde sanções dos Estados Unidos e Europa ao país. A observar o impacto disso, inclusive na economia local, né? Ontem apareceu a turma aí, né, do empresariado, mas acho que não teve tempo ainda de falar sobre a decisão contra Bolsonaro. Estavam preocupados com outras coisas. Você vê, ó, Paulo Scaff assume a presidência da Fiesp pela 5ª vez e critica a tarifaço de Trump. O empresariado brasileiro, representado pela Fiesp, ainda trata os problemas do país como se fossem apenas externos ou administrativos. A expectativa é que o governo consiga negociar com os Estados Unidos como se as tarifas aplicadas fossem decisões pontuais, sabe? E não a resposta à percepção crescente de instabilidade institucional. A sanção aplicada a um membro da mais alta corte do país, com base na Magnitsky, embora relevante, não provocou qualquer reavaliação por parte das entidades empresariais. A dificuldade em reconhecer o ambiente interno como parte do problema enfraquece qualquer tentativa real de reposicionar a indústria. Enquanto houver esforço para evitar o núcleo da crise, o debate seguirá restrito a termos genéricos como competitividade e abertura comercial, sem enfrentar o peso concreto da insegurança jurídica sobre investimentos e acordos internacionais. Ontem saiu a notícia que o Itaú lucrou 11 bilhões e meio no segundo trimestre. Aí eu pergunto o que eu falei no início. Esse é o Lula? Mais socialista? Mais de esquerda do que nunca? O Lula fala para manter a militância sob controle, enquanto as críticas que o Lula vem sofrendo não param de crescer. É porque a gente não está abordando nesse vídeo, porque eu acho que essa questão de Bolsonaro é muito mais relevante. O Itaú fechou o trimestre com 11,5 bi de lucro. Nenhuma instituição com esse nível de resultado ignora o tipo de risco que se acumula no entorno. A sanção de um ministro sob a Lei Magnitsky não é um dado isolado, é um sinal. E bancos não tratam os sinais como ruído, incorporam ao cálculo de contingência. Aos poucos, o ambiente que sempre garantiu conforto regulatório e reputação está deixando de oferecer essa segurança. O silêncio do setor, antes interpretado como prudência, pode passar a ser medido por outra métrica: o custo de permanecer neutro em um ambiente que já não oferece previsibilidade. Aí vamos falar do Eduardo, ainda tem muita coisa. E aqui também tem muita coisa relevante. Ontem, curiosamente, a turma da CNN vem com a informação que Eduardo pede à Casa Branca pausa em sanções. Estranho isso, né? Tão estranho que essa nota ganhou uma checada. Eduardo Bolsonaro afirmou publicamente que não fez qualquer pedido de pausa à Casa Branca nas sanções. O próprio Eduardo rebate a CNN, gravou um vídeo ao longo do dia de ontem.
Meus amigos, só para deixar claro uma coisa aqui, não existe qualquer tipo de recuo. Estão sendo veiculadas aí matérias dizendo que o Eduardo Bolsonaro recuou e está pedindo para não sancionar os ministros, que eu não estaria disposto a encará-los. Eu abri mão do meu mandato, eu estou aqui nos Estados Unidos único e exclusivamente para essa pauta. Agora, eu quero chegar a uma possibilidade menos traumática. Eu quero isolar o Alexandre de Moraes. O meu desejo aqui é por justiça, não é por vingança. É por isso que a gente está seguindo um passo a passo. Começou com a retirada dos vistos, depois com a sanção ao FEC. Quem sabe amanhã a esposa do Alexandre de Moraes e outras autoridades venham a sofrer as mesmas sanções. É simplesmente isso. Quem está falando em recuo, quem está falando que eu desisti de colocar adiante outras medidas rigorosas como sanções, está mentindo para você. Aí, né? Eduardo rebateu a CNN ali, ó. Eu não pedi pausa. Reforço, ainda que confio 100% no presidente Trump para tomar as melhores decisões neste caso. E desejo uma resposta dura a esta nova dobrada de aposta de Moraes em prender Bolsonaro sem crimes, sem evidências. Moraes é como bandido, só respeita o que teme. Essa fala do Eduardo Bolsonaro eu acho que não é à toa. O só respeita o que teme. E a gente já fala disso. Antes, eu quero mostrar uma coisinha, que eu acho que vocês vão entender fácil que não é birra. O senhor Flávio Azambuja, também conhecido como Mão Mole, defensor, né, da tropa intergaláctica. Acho que ele segue aí como comentarista na Revista Oeste, não sei se já foi demitido. Mas Eduardo postou, depois Eduardo comentou em cima da postagem que ele fez, né, complementando, dizendo, ó, entendo que Alexandre tomou a decisão de prender o meu pai ainda, sem o respaldo dos colegas, busca um caminho para o Brasil e este caminho passa pela anistia ampla, geral e restrita. Neste sentido, minha visão pessoal é de que sanções magníficas contra outros ministros neste momento talvez não surta o resultado esperado, mas confio 100% na capacidade do Trump de tomar a melhor decisão, pois é alguém muito mais qualificado do que eu para isso. De toda sorte, gostaria de lembrar que não há qualquer recuo. Não significa que mais ministros não possam sofrer sanções em um futuro próximo ou nem mesmo que o governo americano acatará as minhas sugestões. O Trump faz o que o presidente Trump acha que tem que fazer e quando ele acha que tem que fazer, confio totalmente em sua liderança. Aí o seu Flávio Azambuja, também conhecido como Flávio Morgenstern, nome artístico dele, fala assim, ó, Eduardo, com todo respeito, mas não somos nós, pobres mortais falantes de português, você vê toda a ironia, né, a empáfia, que controlam esse processo complexo de tomada de decisões. Temos de dar liberdade ao povo e punição aos tiranos. Não brincar de joguinho de xadrez contra uma ditadura. Poderemos perder tudo. Gostei dessa parte, né, de acusar Eduardo de fazer o xadrez, joguinho de xadrez. Aí se você acha que isso daí é só um comentário qualquer, esse grande comentarista da Revista Oeste, defensor do novo, 2025, e ainda temos de ler coisas como esperamos que os outros ministros reflitam e não sigam este caminho de perseguição. Está na hora do Congresso reagir. Se isto não ocorrer, será o fim da democracia. Hoje entendo porque Olavo de Carvalho falava tanto palavrão. Aí o Malabi disse, pior foi ler que era melhor sancionar só um ministro, pois o restante iria pensar melhor escolher o lado certo. Aí ele se refere ao Eduardo como puta ideia de mongoloide. Então para o seu Flávio Morgenstern, Eduardo Bolsonaro é um mongoloide. Estratégia do grego, estratégia. É um mongoloide. Vou botar aqui, ó. Deixa aqui essa matéria. Que ele tem a cara do Eduardo ali. Gente, vem cá. Bota tic-teco pra pensar. Tu quer se vingar ou tu quer resolver? Tu quer gerar um isolamento? Olha tudo que a gente comentou até agora. É errado falar que você consegue perceber um isolamento? Qualquer pessoa com 2 neurônios não consegue ver que começa a ter um certo isolamento? Tu acha que reagir com o fígado nesse momento e bater em todo mundo ao mesmo tempo vai acontecer o quê? Vai ficar todo mundo nunca falar. Ah, tu lascou com a gente tudo, então é isso aí. Onde é que tu quer chegar com isso? Sabe? Vamos pensar o seguinte. Chega aí e sanciona os 11. Os 11 entram na Magnitsky. E aí? Vai fazer o quê? Se eles cederem, eles não vão sair da Magnitsky se eles cederem. Não é assim que funciona. Uma vez que entra, pra sair, é um parto. Os especialistas já comentaram sobre isso. Leva 7 anos pra sair. Então se você colocou os 7, os 11, ele não tem mais nada a perder, vai fazer o quê?
Vai fazer o quê? Por que cargas d'água eles iriam querer abandonar o coleguinha? Aí que eles vão fechar ainda mais no espírito de corpo. Não é lógico isso? Mas segundo o Flávio Mogas, Eduardo é um mongoloide. Jogando xadrezinho. Você tá entendendo? E o curioso é o seguinte, ó. Esse grande pensador da direita, que quer se colocar como intelectual, que não produz porcaria nenhuma, fez um curso aí meia bomba da Primeira Guerra, que só faltou dar o toco aí na galera, porque prometeu rios e fundo, depois publicou nada, depois sumiu, terminou nas coxas só para falar que entregou, cobrando valores exorbitantes, como toda a turma aí da direita que adora vender um curso. Eu acho que eu posso falar disso, né? Porque eu não vendo curso, eu não fico tirando dinheiro dos outros para querer me aproveitar. Eu tenho certeza, se eu falasse aí que eu tô vendo até caneca vocês comprar só para me ajudar. Mas eu não sou um mercenário igual essa galera aí. Vem cá, irmão. Por que tu não vai lá e vai lá fora lá e resolve? Por que tu não pega teus amigos aí do Partido Novo, daquele grupinho de WhatsApp, malandro lá, você, Leandro Ruggiero? O Leandro já tá até lá, pô. Você vai lá, vai os dois e resolve. Agora, a única pessoa neste país que conseguiu entregar algum tipo de resultado concreto, que até os isentões começam a reconhecer isso que a gente viu nos últimos dias, fiz questão de mostrar pra vocês, que é Eduardo Bolsonaro, esse aí que é o idiota. Joguinho de xadrez. O único cara que conseguiu, o único. A gente vê aí do dia 3, domingo, cheio, que eu acho que é um momento para cada vez mais você seguir apoiando o Eduardo, o que o Eduardo vem fazendo, dando destaque, manter a moral da tropa, né, focada numa direção, mas é o tempo todo. Isso daqui é só um exemplo. Eu tô batendo porque igual esse aqui tem vários exemplos. Ontem na internet tá lá a menina Sakura. Antigamente ela botava foto de capa, né, um tweet de resposta do Bolsonaro para ela, e ela se autotitulava a Japa do Bonoro. Agora ela quer ensinar para Eduardo como é que reza a missa, né? Não, peraí que eu vou te ensinar, Eduardo. Então é o tempo todo isso, os inteligentinhos que não fazem porcaria nenhuma, querendo atrapalhar quem quer trabalhar. Aí, olha que curioso. Mês passado agora, no final do mês passado, bota proíbe reunião de comissões no recesso da Câmara. Você proíbe, por quê? Porque comissões têm relevância. Por que as comissões, né? Por que as comissões? Vamos falar delas. Hoje, 9h30 da manhã, vai ter audiência com o Mike Benz. Aquele lá que falava da interferência, da USAID no Brasil, todas as coisas. Sabe onde é que essa reunião vai acontecer? Na comissão. Essa reunião só vai acontecer por quê? Porque é o Felipe Barros que preside essa comissão. Até quando vocês vão permitir que desses idiotas sigam tendo algum tipo de voz que só leva vocês pro abismo? Porque eles leram livros. Meus livros, eles citam autores que não estão mais vivos. Pelo amor de Deus, velho. E quem tá trabalhando igual Eduardo, você fica apanhando aí. Se Hugo Mota se ausentar do país, eu vou pautar a anistia. Lá atrás tinha um acordo para isso não acontecer. Agora esse acordo, né, vale lá para trás, não vale para agora. Quem tá falando isso daí? O Altineu. Quem é ele? Vice-presidente da Câmara. Por que ele é vice-presidente da Câmara? Porque ele tava no bloco, porque o PL estava no bloco vencedor. E por estar no bloco vencedor e ter a maior bancada, o PL tem o direito de escolher a primeira vaga, escolheu a vice-presidência. Então assim, a gente só tá aqui, se isso aqui pode ter essa possibilidade de acontecer, isso daqui também, é graças ao trabalho do Eduardo, é graças ao trabalho do Jair, é graças ao trabalho da turma que não tá perdendo tempo para querer agradar a militância, lavar a alma, perder de pé do que ganhar de 4. Não, cara, tentando entregar algum tipo de resultado. Até quando vocês vão ficar batendo palma pra maluco dançar? A grande parte do pessoal que fica gritando é porque tem gente que bate palma pra maluco dançar. Até quando vocês vão continuar nessa maluquice? Tá lá, às vezes vocês também nem acompanham, né? Eu espero que não. Eduardo até diz, ó, se tivessem ido poucas pessoas nas ruas, o PL jamais estaria em obstrução a Moraes, faltaria o conteúdo moral, o respaldo na realidade. O povo sabe que mais vale a liberdade do que a exportação, e Moraes sabe disso. Por isso a falta de apoio mesmo dentro do Supremo. É o momento agora de ficar jogando pedra no Eduardo, chamando de mongoloide, igual o Mamole fala. Engraçado que o Mamole, eu fiz a brincadeira falando o seguinte, né, que se a Daniela Lima gritar fora Lula e começar a defender o Deltan, o Partido Novo arruma pra ela um biquinho nas mídias de direita. Aí o Flávio Mogas foi defender o Deltan.
O mesmo cara que defende Deltan ataca Eduardo. É curioso isso. Eu não consigo entender o que aconteceu com essa direita brasileira. Aí tava lá a turma, finalmente, né? Parece até que o Lula Lima tá de férias, deixando pra ele trabalhar. Tá de férias o Lula Lima, não pode uma coisa dessa. Enfim, eu acho que a turma aí tá engajada, viu? Gostando de ver essa oposição aí. Pela primeira vez na vida aí, realmente ocupando, passaram a noite, a clube mandou apagar as luzes, continuaram, ligar a tela do celular. Eu quero ver essa obstrução pra valer, ficar sentado aí e ninguém sair. Já eu vou sair dessa cadeira não, irmão. Tire na marra. Vai mandar o segurança me tirar? Um segurança vir pra cima do senador? Dá logo ordem de prisão. E obstrução total. Por ocupação do espaço físico. Não vou sair da cadeira. Eu quero ver isso acontecer. Seu clube vai vir aí pra resolver na mão. Isso aí, cara. É obstrução. Não dá pra gente continuar da forma que tá as coisas no Brasil. Aí lá atrás, que foi que eu falei, Eduardo, naquela fase... Deixa eu voltar aqui pra fase certinha. Que eu disse, ó. Só respeita o que teme. Porque eu falei que eu acho que isso também não é algo aleatório. Aí, para bom entendedor, minha palavra basta. Eduardo ontem deu uma entrevista pro Paulo Capelli. Tarcísio busca diálogo com Moraes, diz o Eduardo. Silas Malafaia tem muito mérito naquilo que disse na vida paulista. Já entendeu que o Moraes não existe meio termo, não existe diálogo. Pode haver diálogo com outras pessoas, outras autoridades. Com ele não, disse Eduardo. Já com relação ao Tarcísio, aqui é fala do Eduardo, aspas, ele opta por um caminho diferente, mas tudo bem. Acho que o julgamento aí tem que ser feito por cada um. Eu acredito que com Moraes só vai funcionar se for medida forte, impactante, do contrário, será mais do mesmo, mais do que já vimos no passado recente, mesmo quando Bolsonaro era presidente. O que parece é que ele busca um diálogo, então acaba que não vai de maneira mais rigorosa ou cita o nome do ministro. Aí Eduardo concedeu entrevista para a Bela Megali, publicada hoje, 4 horas da manhã. Eduardo trabalha com mais sanções e ele fala, ó, ou tenho 100% de vitória ou 100% de derrota. Ou só é vitorioso ou voto na atividade política no Brasil, vou viver aqui décadas em exílio. Não vou baixar a cabeça. O chamado acordo caracu. Aí a Bela Megali, em um momento, fala, se eu fazer críticas públicas, expoentes, como Tarcísio e Nicolas, como está a relação com eles? Aí Eduardo fala, ó, conversei com o Nicolas para chamar o telefone intermediado pelo Paulo Figueiredo, não preciso nem falar, sabe, para não dar mais pano para manga. Não é o meu foco. O foco aqui é o Alexandre e combater essa crise institucional. Aí a Bela Megali insiste, tá, e sobre o Tarcísio? Você vê que a imprensa está fazendo questão. Aí a Eduardo fala mais uma vez. Com relação ao Tarcísio, cada um tire suas conclusões. O Tarcísio ainda acredita na estratégia de diálogo, de colocar panos quentes, ver se consegue extrair alguma benesse disso. Eu não acredito, porque foi infrutífero no passado. O caso mais notório é aquela cartinha do Temer, sugerida pelo ex-presidente depois de 7 de setembro de 21, onde, teoricamente, dizem havia um acordo. Não sei porque eu não participei. Mas esse acordo não foi respeitado, Moraes dobrou a aposta e continuou perseguindo. Por que vai sentar? Por que eu vou sentar com um cara desse? Então você vê que tem, e tá bem claro, aí pode falar, mas Bolsonaro isso. Tá aí, velho. Sabe, veio pra ficar essa confusão, essa divergência aí entre pontos, que também foi reforçada por outra nota, 3 no dia de ontem, o que me leva a crer que realmente existe aí um clima de satisfação grande com o governador do estado de São Paulo, que é que eu falo lá que eu disse no início, né? Só tem 2 partidos do Centrão que não aderiram a uma obstrução. 2 partidos grandes, né? Que é o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, e o PSD do Kassab, que é o homem forte do governo Tarcísio. Então, talvez aí a turma tá bem chateada, porque talvez falte um certo empenho do governador Tarcísio, que ainda aposta no diálogo. Mas tá ali, ó, CA de Bolsonaro vem articulando a proposta na corte para evitar a prisão de Bolsonaro, queriam que Tarcísio como mensageiro, mas ele relutava em aceitar a missão. A ideia frustrada agora pela decisão do ministro de impor prisão domiciliar a Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares era indicar aos ministros que Bolsonaro abriria a mão de derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro. Em troca, o Supremo não faria movimentos para impedir que o Congresso Nacional votasse um projeto de anistia. Na prática, o grupo tentava tirar de foco a disputa eleitoral de 26 e apresentar uma proposta de paz à corte em meio à série de consequências imprevistas que a crise política trouxe ao país. Bolsonaristas tentaram trazer Tarcísio para as articulações na semana passada, diante do entendimento que ele tem bom diálogo com a corte, mas o governador se esquivou, segundo relatos feitos à reportagem. Tarcísio disse que precisaria que Bolsonaro, seus filhos e demais aliados o legitimassem na função, mas que não vê esse movimento ocorrer. A nota fala disso, né? E Eduardo dá o destaque. A matéria tenta transformar em negociação o que foi, na prática, uma sequência de recuos, ruídos e silêncios táticos. Não tem não negociação. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, articulando a pressão, é tratado como problema.
Seu nome não aparece. A narrativa foca em aliados sem rosto. Né? Aliados? Que aliados? Fala aí quem foi, vai. Chama a atenção a tentativa de criar articulação ignorando o centro real da crise. O esforço parece menos para resolver o impasse e mais para neutralizar quem não aceita a acomodação com o sistema. O que vende como estratégia é só gestão de danos, mas o conflito já se descolou. Fingir que Eduardo não está onde está não muda o fato de que o embate agora é global e não se resolve com aceno discreto, né, ao poder judiciário. Enfim, não dá até para terminar não, tem mais um aqui, esse aqui dá tempo. Vai demorar, viu, que vou ter que juntar depois o vídeo, vai levar um tempo para renderizar. Me perdoem pelo atraso que vai ser o vídeo de hoje. Mas vamos aqui o Adolfo Saxida. Olá, meu nome é Adolfo Saxida. Olha só, a oposição no Congresso está fazendo a sua parte. Agora é a vez dos governadores brasileiros irem a Brasília para demonstrar apoio à oposição e votar o impeachment de Alexandre de Moraes e a anistia aos atos do 8 de janeiro. Então vamos ser direto aqui. Governador de São Paulo, é contigo. Governador do Paraná, é contigo. Governador de Minas, é contigo. Goiás, é contigo. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas. É a hora de uma grande frente ampla dos governadores irem a Brasília e pressionarem e ajudarem a oposição na votação do impeachment de Alexandre de Moraes e na anistia aos atos do 8 de janeiro. E atenção, a imprensa não está divulgando que equipes ligadas ao ministro Alexandre de Moraes checaram redes sociais de brasileiros e os classificaram em cadastro positivo e negativo, rapaz. E usaram isso de maneira sigilosa para manter prisões. Ou seja, você dá uma opinião política e uma equipe do ministro Alexandre de Moraes coloca um xizinho em você como se você apoiasse ou fosse contra o regime. Isso é coisa de regime chinês. Isso é proibido pela Constituição brasileira. Impeachment de Moraes, e isso tem que ser averiguado. Governadores, a bola está com vocês. Tem fé em Deus que juntos vamos pacificar e reconciliar o nosso país. Eu tenho certeza, Saxida, que se os governadores entrarem em campo, vai ajudar bastante, sabe? Mas demais. E não me peçam, sabe, pra ter... irmão, Bolsonaro tá preso, sabe o que é isso? Bolsonaro tá preso, enquanto o povo vai estar fingindo normalidade democrática. Teve lá notinha de apoio, de repúdio, tweet, videozinho, eu quero ação. Tá preso, cara, tá preso, sabe? Vocês aí que devem o cargo a Bolsonaro está preso, sabe? Tem muita gente aí revoltada. Então, Bolsonaro tá preso. Bolsonaro está preso, sabe o que é isso? Pois bem, né? Então, é hora de trabalhar. Parar com esse teatrinho. Ai, que o meu estado... Irmão, você é brasileiro, está no Brasil, o seu estado faz parte do Brasil, então você tem um problema gigantesco que assola o Brasil. Da mesma forma que quando teve lá a tragédia no Rio Grande do Sul, das chuvas, né, que alagou, que era problema de todo mundo, acho que também é problema de todo mundo. Pelo menos deveria ser. Então tratem de cuidar bem do Jair. Sabe? É o mínimo, sabe? Não, enfim, né? Não me peça pra ter calma com essa galera. Já deu no saco já. Esse distrato aí com o Jair. Já deu no saco já. Eu mandarei lá os vídeos quando dei play, que dei play também lá no Telegram. Enfim, né? O que eu sempre falo no final. Tá dito aí. A gente se vê amanhã. Mais um dia aí. Que espero que tenhamos notícias melhores, né? Porque tá ruim. Espera aí que a turminha prudente não tenha medo de se sujar no meio da confusão. Tô vendo que a Eduardo tá trabalhando. Já os outros, é muita gente aí pra tentar, né, ensinar o padre a rezar a missa. Estarei aqui amanhã. Espero ver vocês também. E é isso. Fui.